Fala aí, galera! Aqui é o professor Tiago com mais uma aula de matemática para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês pediram bastante de revisão, que é razões trigonométricas. Então, primeiro de tudo, o que são essas razões trigonométricas? E quando que a gente vai usar elas? As razões trigonométricas, elas são relações entre os lados de um triângulo retângulo. Então, vamos começar desenhando um triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar alguns nomes para esses ângulos que aparecem aqui. A gente sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo retângulo, na verdade, de qualquer triângulo, tem que dar 180. Mas, especificamente para o triângulo retângulo, isso nos dá uma informação muito importante, que é o seguinte. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de beta, e esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, quando eu somar o valor desses ângulos em graus, isso vai ter que dar 90. Por quê? Porque eu sei que esse ângulo aqui é 90 graus. Então, se eu somar todos os ângulos, que é 90 mais alfa mais beta, eu sei que isso tem que me dar 180 graus. Agora, eu vou passar o 180, o 90 para o outro lado, subtraindo, e eu vou ficar com alfa mais beta é igual a 180 menos 90, que dá o próprio 90. Então, aqui, o que a gente acabou de ver é que alfa mais beta é igual a 90 graus. Essa é uma informação muito relevante e a gente precisa guardar ela sempre que a gente estiver falando de um triângulo retângulo. Isso sempre vai ser verdade, independente de quais sejam os lados A e B. Certo? O que mais que a gente sabe sobre esse triângulo retângulo? A gente sabe de uma relação muito importante, que é a relação de Pitágoras, que a gente também já revisou aqui no canal. A gente sabe que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Essa relação daqui, a gente chama de teorema de Pitágoras, ela se aplica também para qualquer triângulo retângulo. E como é que a gente pode ver ela? A gente vai ver que um cateto aqui, que é o A, ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, somados, né? Eu já falei o mais, mas somados vão ser iguais à hipotenusa, ok? E eu estou falando essa palavra catetos e hipotenusa porque esses são os nomes que a gente dá para os lados do triângulo retângulo. Então, toda vez que você tem um triângulo retângulo, ele vai ter dois catetos, né, que são justamente os lados que juntos aqui fazem 90 graus, e ele vai ter uma hipotenusa, que é o lado oposto ao 90 graus. Então, olha só, o 90 graus está aqui, a hipotenusa vai estar oposta ao 90 graus. Geralmente, a gente desenha os triângulos retângulos assim, né? A gente começa aqui com essa reta vertical, vem com essa reta horizontal, mas eles podem estar em qualquer orientação, e em qualquer orientação que eles tiverem, sempre o lado que tiver oposto a 90 graus vai ser a hipotenusa. Então, deixa eu só mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Olha, eu peguei aquele triângulo que a gente tinha aqui antes e eu girei ele um pouquinho. Agora, o lado C vai estar aqui embaixo, o lado A vai estar aqui e o lado B vai estar aqui. O ângulo alfa agora é esse. E eu acho que, na verdade, eu tinha chamado o contrário. Eu tinha chamado esse lado aqui de B e esse lado aqui menor de A. E eu tinha chamado esse ângulo de beta e esse ângulo de alfa. Né? Deixa eu só desenhar um beta melhor, porque isso aqui está meio estranho. Pronto. Agora que a gente tem esse triângulo girado aqui, aquela afirmação que eu falei para vocês continua valendo. O ângulo de 90 graus está aqui, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é o C vai continuar sendo a hipotenusa. Tá? E uma coisa que a gente pode reparar também é que o C vai ser sempre o maior lado. Como é que a gente pode saber disso? Né? Como é que essa é uma afirmação que faz sentido? Bom, uma coisa que a gente pode reparar é que existe uma relação entre os ângulos e os lados opostos. Essa relação, ela mostra para a gente que quanto maior for o ângulo de abertura aqui do lado oposto a esse ângulo, né, quanto maior for esse ângulo aqui, maior vai ser o lado, né, oposto ao ângulo. Ou seja, se o alfa aqui for um ângulo muito pequeno, o lado A, que é oposto ao alfa, né, aqui ele está oposto ao alfa, o alfa está olhando para o A, esse lado A vai ser menor. Então, quanto menor for o alfa, menor vai ser o A. Quanto maior for o alfa, maior vai ser o A.
E no triângulo retângulo, o maior ângulo de todos aqui vai sempre ser o 90 graus. Por que isso? Porque, de novo, a gente já viu que o alfa somado com o beta vai ser 90. Então, necessariamente, esses ângulos aqui vão ser menores que 90 graus individualmente, né? Então, por exemplo, o beta ele pode até ser 0,000001. Ele nunca vai poder ser zero, porque se ele for zero, essa figura que você está formando não é um triângulo, né? Se você imaginar que o beta é zero, você vai descer com essa retinha daqui até encostar aqui e não vai ser um triângulo, vai ser uma linha reta. Então, a gente precisa que o beta seja diferente de zero e que o alfa seja diferente de zero. E se eles forem diferentes de zeros e positivos, né? Então, se eles forem números positivos, com certeza, né, o outro também vai ser menor que 90, porque se eu passasse o beta para o outro lado, o alfa ia ser 90 menos beta. E por mais pequeno que o beta seja, ele vai sempre ser maior que zero. Então, você vai estar tirando alguma coisa do 90 graus. Ou seja, necessariamente, para o triângulo retângulo, a hipotenusa, que é o lado oposto a 90 graus, sempre vai ser o maior lado desse triângulo, ok? Isso é uma outra coisa também que a gente pode verificar pelo Teorema de Pitágoras, né? Porque eu estou pegando esse a ao quadrado mais esse b ao quadrado, isso é dando igual a c ao quadrado, né? Então, eu sempre tenho que somar alguma coisa no a para ele chegar no c. Ou eu sempre tenho que somar alguma coisa no b para ele chegar no c, ok? Tá, beleza, mas vamos guardar essas informações aqui do alfa mais beta igual a 90 e do Teorema de Pitágoras e vamos seguir em frente. Vamos agora construir o que a gente chama de relações trigonométricas. Para isso, eu vou deixar o triângulo do jeito que ele está, para a gente se habituar a prestar atenção em qual ângulo está oposto ao lado, e não no triângulo retângulo normal, assim, que tem uma reta vertical e uma reta horizontal. Tá? Esse aqui também é um triângulo retângulo, e a gente não pode ter preconceito de trabalhar com triângulos retângulos que parecem ser tortos, mas ele continua sendo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar relacionar esses lados com esses ângulos. E como é que funcionam essas relações? Eu preciso falar de duas funções muito importantes, na verdade, três funções, que são o seno, o cosseno e a tangente. Essas funções, elas vão ser funções dos ângulos, e quando você colocar o ângulo dentro dessa função, ele vai te dar algum valor. O que acontece com essas funções, que é uma coisa incrível, é o seguinte: se eu pegar, por exemplo, o seno, né, então eu falei que o seno é uma função, então, por exemplo, eu poderia colocar seno de x e eu obter alguma resposta. Né? Só que se eu colocar o seno de um dos ângulos do triângulo retângulo, de novo, tem que ser um triângulo retângulo para a gente poder fazer isso. Se eu colocar um dos ângulos do triângulo retângulo, por exemplo, se eu escolher o alfa, vai acontecer uma coisa muito legal, que é o seguinte: o seno de alfa ele vai ser igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao alfa? Perdão, isso mesmo. Quem é o cateto oposto ao alfa? O cateto oposto é o lado para qual o alfa está olhando. Então, olha só, o alfa está olhando para o A. Tá vendo aqui, ó? Se eu desenhasse um olhinho aqui, ó, né? Se eu desenhasse um olhinho aqui, ele estaria olhando para o A. Então, o lado oposto ao alfa é o A. Então, o seno de alfa vai ser igual a A dividido pela hipotenusa. E isso sempre vai ser verdade. Da mesma forma, se eu pegar o seno de beta, vai ser igual ao cateto para o qual ele está olhando. Ó, ele está olhando para o B, ele está olhando para o lado B. Então, isso vai ser igual a B dividido pela hipotenusa. Tá bom? E você pode girar o triângulo, mas essa relação vai continuar valendo, porque rodar o triângulo não altera os lados e nem os ângulos. Né? Então, essas relações aqui dos senos, elas são, ó, quando você escolher um ângulo, você vai pegar o cateto oposto a esse ângulo. Nesse caso do alfa, o cateto oposto é o A. Nesse caso do beta, o cateto oposto é o B. E dividir pela hipotenusa. Né? Em qualquer um dos casos, você vai dividir pela hipotenusa. E o cosseno? O cosseno é muito parecido. O cosseno de alfa, de novo, o cosseno também vai ser uma função na qual eu vou colocar um ângulo aqui dentro. E esse ângulo, se ele for um ângulo do triângulo retângulo, ele tem essa propriedade muito incrível de ser, de novo, uma razão, ó, razões, vai ser uma razão entre lados do triângulo retângulo. E qual razão que vai ser para o alfa? Para o alfa, agora, o cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente ao alfa?
Adjacente quer dizer o lado que está coladinho nele aqui, ó. O alfa está colado com dois lados. Ele está colado com a hipotenusa e com o lado B. Só que a gente quer o cateto adjacente e não a hipotenusa. Então, o cateto adjacente ao alfa é o B. Então, aqui eu vou colocar B dividido por C. E o cosseno do beta vai ser a mesma coisa, o cateto adjacente ao beta. E quem é o cateto adjacente ao beta? O cateto adjacente ao beta é o A. Então, vai ser o cateto adjacente ao beta, que é o A, dividido por C. Ok? Então, olha só, essas quatro funções trigonométricas desses ângulos aqui, elas são dadas em relação aos lados do triângulo. Então, se você quer descobrir quem é o seno, por exemplo, se agora o alfa for 30 graus, se você quer descobrir quem é o seno de 30 graus e você sabe quem são os lados desse triângulo, você sabe que esse lado aqui é algum valor e que esse lado é outro valor, se você fizer a razão entre esse lado daqui e esse, ou seja, se você fizer a razão entre o cateto oposto ao 30 graus, que é o A, e a hipotenusa, que é o C, você vai descobrir que o seno de 30 graus vai ser igual a sobre C. Né? E nesse caso, o beta seria 60 graus, porque, de novo, a gente falou que a soma desses dois tem que dar 90 graus. Né? Então, se eu quisesse saber o seno de 60 graus, era só eu colocar B dividido por C. Né? B, que é o cateto oposto ao beta, dividido por C. Uma coisa que vocês podem reparar aqui, que é muito importante, é o seguinte. O seno de alfa, aqui, ó, o seno de alfa é A sobre C. Só que se vocês olharem para todas essas relações, tem outra que também é A sobre C, que é essa daqui, ó. O cosseno de beta também vai ser A sobre C. Isso é muito importante. Então, a gente está dizendo que essas duas coisas são iguais. Olha só, eu estou dizendo que o seno de alfa, né, é igual a A sobre C. Mas o cosseno de beta também é A sobre C. Também é cosseno de beta. Né? Então, pela transitividade da igualdade, ou seja, se uma coisa é igual a outra, que é igual a uma terceira, então a primeira é igual à terceira também. Né? Então, a gente pode dizer que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Ok? Então, essa é uma relação muito importante e ela, de novo, sempre vai valer nos triângulos retângulos. E ela sempre vai valer em até, na verdade, uma relação mais importante entre esses ângulos, que é o seguinte. Sempre que alfa mais beta forem iguais a 90 graus, então quando você somar os dois dá 90 graus, então, né, e tem uma setinha dupla aqui, quer dizer que se isso daqui vale, então o seno de alfa vai ser igual ao cosseno de beta, né, que foi o que a gente acabou de chegar a essa conclusão aqui, e também que se seno de alfa for igual ao cosseno de beta, então alfa mais beta são 90 graus também. Ok? Então, essa é uma relação dupla de equivalência, que se você sabe isso, você também sabe que a soma deles é 90 graus, e se você sabe que a soma deles é 90 graus, você sabe que o seno e o cosseno, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tá? De novo, o seno de beta aqui, ó, deixa eu pegar outra cor agora, o seno de beta aqui, ele é B sobre C. E o cosseno de alfa também é B sobre C. Então, a mesma coisa vai valer para o seno de beta e o cosseno de alfa. Né? Então, o seno de beta também vai ser igual ao cosseno de alfa. Né? Agora, o seno de beta não vai ser igual ao seno de alfa. E nem o cosseno de alfa vai ser igual ao cosseno de beta. Eles são diferentes, né? A gente viu. O cosseno de alfa é B sobre C e o cosseno de beta é A sobre C. Né? Então, eles são iguais meio que cruzados, assim, né? O seno de beta é igual ao cosseno de alfa e o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Tá bom? Mas agora você pode se perguntar, tá, mas qual é a utilidade disso? Para que eu vou usar isso? Né? Como é que eu vou aplicar isso na prática? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou desenhar um triângulo retângulo com um lado que a gente sabe e um ângulo que a gente sabe. Olha só, eu acabei de desenhar um triângulo retângulo em que a gente conhece os ângulos, mas a gente não faz ideia de quais são os valores dos catetos. Então, se a gente fosse construir relação trigonométrica, por exemplo, eu estou olhando aqui para o ângulo de 30 graus. Eu sei que o seno do ângulo de 30 graus, né, o seno do ângulo de 30 graus, ele vai ser igual ao cateto oposto
dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao 30 graus? Ele está olhando para o y. Então, o cateto oposto vai ser o y, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, a informação que a gente tem é que ela vale 10. Então, eu criei uma relação entre o seno de 30 graus e esses dois lados aqui, sendo que um deles a gente conhece e o outro a gente quer saber. Se a gente ainda não sabe quem é o valor de y, a gente pode pegar esse valor aqui, seno de 30 graus, e jogar em qualquer calculadora. Todas as calculadoras científicas, inclusive a do celular de vocês, conseguem calcular qual que é o valor do seno de um ângulo. A gente só tem que tomar cuidado que esse ângulo aqui ele pode ser medido tanto em graus quanto em radianos. E geralmente as calculadoras elas ficam em radianos, então você tem que tomar cuidado de ver se a sua calculadora está em graus ou radianos. Geralmente radianos se escreve como RAD na calculadora e graus se escreve ou como DEG, que é de degrees em inglês, ou como EGRD. Mas isso aqui também pode ser uma outra unidade que é grado de medida, mas enfim, geralmente na calculadora é DERG, quando a gente está falando de graus. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de estar com a nossa calculadora em graus. E aí, quando a gente digitar seno, que é uma função, e colocar o valor 30 graus dentro dessa função, a gente vai obter a resposta 1 sobre 2, ou 0,5. Na verdade, a calculadora vai dar 0,5, né? Mas a gente pode escrever 1 sobre 2 se a gente quiser. Então, o valor de seno de 30 graus, segundo a calculadora, ou segundo o Google, se você quiser pesquisar, é 1 sobre 2. Como assim? Isso acontece porque o seno ele é uma função. Quando você coloca alguma coisa aqui dentro dele, ele vai te dar uma resposta. Em particular, se você colocar 30 graus aqui dentro do valor de x, ele vai te responder 1 sobre 2. Né? Então, o seno ele é uma função. Isso é uma coisa muito importante da gente lembrar. Se eu colocar qualquer valor dentro do seno, ele vai sempre me dar uma resposta. Se eu colocasse aqui, por exemplo, sei lá, 522 graus, ele também me dá uma certa resposta. Eu não sei qual que é de cabeça, mas certamente ele vai me dar um valor. Você pode colocar qualquer valor, inclusive valores quebrados, inclusive valores negativos, aqui dentro, e ele vai sempre te dar uma resposta. Tá bom? Para o nosso caso, só vão importar ângulos ou valores entre 0 e 90, porque justamente a gente só está interessado em fazer razões para o triângulo trigonométrico. Para o triângulo trigonométrico, não. Razões para o triângulo retângulo. E para essas razões para o triângulo retângulo, esses ângulos aqui eles vão estar sempre entre 0 e 90. Tá? Então, o seno de 30 graus, que é 1/2, vai nos ajudar a achar essa relação daqui. Porque se isso é 1/2, então eu posso falar que 1/2 é igual a y sobre 10. Então, eu multiplico cruzado essas duas funções e eu fico com 10 é igual a 2y. Agora, eu divido por 2 dos dois lados e eu encontro que y é igual a 5. Então, o valor de y aqui, a gente conseguiu encontrar mesmo sem saber quem era o x. Então, mesmo sem saber quem era o x, mesmo sabendo apenas um lado e o valor dos ângulos, a gente conseguiu encontrar o valor do y. E isso é muito importante, porque agora a gente consegue trabalhar com triângulos retângulos sem saber todos os lados dele. A gente não precisa saber todos os lados para saber quais são os valores dos lados. A gente só precisa saber dos ângulos. A gente consegue relacionar agora os ângulos com os lados. Então, a principal função dessa ferramenta, que são as razões trigonométricas, é criar relações entre os lados e os ângulos. Agora, as ferramentas que eu mostrei para vocês, que são o seno e o cosseno, elas só conseguem relacionar os catetos com as hipotenusas. Elas não conseguem relacionar os catetos com os próprios catetos. Né? Eu não consigo relacionar o x com o y, por exemplo. Se ao invés de conhecer, vamos dizer que eu não sei aqui o que é 10, né? Vamos dizer que, perdão. Eu só sei o seguinte, eu vou deletar esse y, esse x e esse 10. Eu sei que o y, que é esse valor que estava aqui, né, ele vale 5, mas eu não sei quem é a hipotenusa, né, vamos chamar ela de z, por exemplo, e vamos chamar esse aqui de x. Eu não sei quem é a hipotenusa, eu sei que esse ângulo é 30 graus, eu sei que esse ângulo é 60 graus, e eu quero saber, a partir do 5 e do 30 graus, quem é o valor do x. Quem é esse valor? Né? Eu posso fazer isso usando o seno
e encontrar a hipotenusa, e depois usar cosseno para encontrar o x. Eu posso fazer duas vezes seno e cosseno e relacionar esse 5 com esse x aqui. Mas para isso eu teria que encontrar quem é a hipotenusa, tá? Ou eu posso usar uma função trigonométrica que faz direto essa relação entre o 5 e o x para mim. Essa função ela tem o nome de tangente. Então, a tangente de um ângulo, por exemplo, nesse caso aqui do 30 graus, ela vai ser igual ao cateto oposto, que é o 5, dividido pelo cateto adjacente, que é o x. E se eu conhecer o valor da tangente de 30 graus, que, por exemplo, nesse caso daqui, a tangente de 30 graus é raiz de 3, raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, raiz de 3 sobre 3, é raiz de 3, raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor da tangente de 30 graus. Se eu conhecer esse valor aqui da tangente de 30 graus, eu consigo relacionar o 5 com o x. E aí eu ficaria com o seguinte, ó. Eu ficaria com raiz de 3 sobre 3 é igual a 5 sobre x. 5 sobre x. Então, multiplico o cruzado de novo, né? Eu vou ficar com x vezes raiz de 3 é igual a 5 vezes 3. Ok? Para resolver isso daqui, tem dois jeitos. Ou você passa a raiz de 3 para o outro lado, e aí depois você vai ter que multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo para se livrar da raiz de 3, ou você já multiplica dos dois lados por raiz de 3. Quando eu multiplicar dos dois lados por raiz de 3, o que vai acontecer é que raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então, eu vou ficar do lado direito, perdão, do lado esquerdo, com raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai ficar 3. Do lado direito, eu vou ter 5 vezes 3, que é o que eu tinha antes, multiplicado por raiz de 3. Então, de novo, o que eu fiz? Eu simplesmente multipliquei por raiz de 3 dos dois lados. Quando eu multipliquei raiz de 3 por raiz de 3, né, quando eu multipliquei raiz de 3 por raiz de 3, eu fiquei com raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Tá bom? Então, multiplicando aqui por raiz de 3 e multiplicando aqui por raiz de 3, a gente chega na equação de baixo aqui, que é x vezes 3 igual a 5 vezes 3 vezes raiz de 3. Agora eu posso cortar esse 3 com esse 3 e eu encontrei que o x é igual a 5 raiz de 3. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês quais são os senos e os cossenos e as tangentes dos ângulos que vocês têm que saber. Eu vou mostrar uma tabelinha que é muito fácil de decorar e essa tabelinha vai ajudar vocês a saber o valor do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos mais importantes. Mas antes disso, eu quero só mostrar uma coisa para vocês que tem a ver com essa tangente que eu acabei de falar. Vamos só redesenhar esse triângulo daqui com valores desconhecidos. Então, vamos revisar rapidinho o que a gente aprendeu do seno e do cosseno. Eu tinha esse triângulo aqui com lados A, B e C, onde C era a hipotenusa, e o A estava oposto ao alfa e o B estava oposto ao beta. A gente falou que seno de alfa era igual a cateto oposto A dividido pela hipotenusa C. A gente falou que o cosseno de alfa era... o alfa está aqui, né? Cateto adjacente. Adjacente agora é o B dividido por C. B dividido por C. E a gente falou também que o seno de beta, né, olhando agora para o beta, o cateto oposto ao beta é o B. Então, isso aqui vai ser B dividido por C. E o cosseno do beta vai ser o cateto adjacente, que agora é o A. Então, agora é o cateto adjacente aqui, é o A, e dividido pela hipotenusa C. A hipotenusa está sempre dividindo, tá? Isso é fácil de lembrar. E agora eu vou falar para vocês uma regrinha para vocês se lembrarem dessas relações aqui, que é o seguinte. Seno do alfa é quando você tem que olhar para o lado que está oposto, né? Mas como é que eu vou saber disso? É o lado que está sem sono. Então, é o lado que está em pé com relação ao alfa. Quem está em pé com relação ao alfa, o seno de alfa, é o A. Então, sem sono, o seno de alfa tem a ver com A. E o cosseno do alfa é quem está com sono, é quem está deitado com relação ao alfa, que é o B. Ou seja, se o alfa aqui está aqui, quem está sem sono para o alfa, quem está em pé para o alfa, é o A, e quem está com sono para o alfa é o B, que está deitado. Tá? Quem está sem sono
Para o beta, agora, é o b. Porque com relação ao beta, né, se eu desenhasse esse triângulo agora assim, e o beta está aqui agora, o b estaria em pé e o a estaria deitado. Então, para o beta, quem está sem sono é o b e quem está com sono é o a. Eu sei, isso é péssimo, mas sem sono, está em pé, é o a. Com sono, quem está deitado é o b. Tá? Então, quem está com sono para o alfa é o b. Isso é para quem não gosta desse negócio de cateto adjacente, cateto oposto, e acha mais fácil lembrar assim. Mas e a tangente? A tangente, ela vai ser o quê? Ela vai ser, eu falei para vocês que ela é a razão entre os catetos, né? Então, a tangente de alfa, ela vai ser o cateto oposto ao alfa, que é o A, dividido pelo cateto adjacente, que é o B. E a tangente de beta vai ser o cateto, perdão, o cateto oposto ao beta, que é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o A. Então, uma coisa que a gente pode reparar aqui também, ó, é que aqui é A sobre B e que é B sobre A. Então, a tangente de alfa é igual a 1 sobre a tangente de beta. Tá vendo? Essa relação daqui é uma relação que sempre vai acontecer quando a soma do alfa com a soma do beta, perdão, que a soma do alfa com o beta for 90 graus. Então, sempre que esses ângulos somarem 90 graus, essa relação aqui sempre vai acontecer. A tangente do alfa vai ser 1 sobre a tangente do beta. É só olhar para essas razões aqui, ó. Um é A sobre B, o outro é B sobre A. Né? Então, se a gente inverter qualquer uma delas, elas vão ficar iguais. Bom, outra coisa importante da gente reparar é que a gente consegue relacionar, por exemplo, o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente do alfa. Como? Imagina que você pega seno de alfa e você divide pelo cosseno de alfa. Então, vamos fazer essa continha rápida. Eu vou pegar seno de alfa e eu vou dividir pelo cosseno de alfa. Só que agora eu vou escrever o seno de alfa como sendo A sobre C e eu vou escrever o cosseno de alfa como sendo B sobre C. Quando eu faço isso, eu tenho uma razão entre duas frações. Como é que a gente resolve isso? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu repeti A sobre C, né, e multipliquei pelo inverso de B sobre C. O inverso de B sobre C é C sobre B. Agora, quando a gente multiplica, né, a gente repare que o C corta com C e eu fico com A sobre B. Então, seno de alfa sobre seno de alfa sobre cosseno de alfa é igual a sobre B. E, repara, A sobre B é a tangente de alfa. Então, isso daqui está me dizendo que seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa é igual a tangente de alfa. Inclusive, você pode falar que essa é a definição da tangente. É pegar o seno de um ângulo e dividir pelo cosseno desse mesmo ângulo. Se você pegar o seno e você dividir pelo cosseno, você obtém a tangente. Ok? Então, essa é uma relação muito importante também, que é a igualdade entre a razão do seno e do cosseno com a tangente. Tá? Essa é outra relação muito importante. Beleza. Agora, finalmente, eu vou mostrar valores para vocês de senos e cossenos. Então, os ângulos mais importantes para a gente, para seno e cosseno, são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Ok? Esses vão ser os nossos ângulos mais importantes. Então, eu construí aqui uma pequena tabelinha, né, para a gente falar sobre esses ângulos e os valores, né, de três grandezas importantes, que são o seno. Então, nessa linha daqui, eu vou falar o seno de 30 graus, o seno de 45 graus e o seno de 60 graus. O cosseno, aqui o cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60. E aqui eu vou colocar a tangente. Você pode escrever ou tan ou tg, tanto faz. Os dois significam tangente. Geralmente a gente escreve tan. Então aqui o seno de 30 graus, quem é? É 1 sobre 2. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, repara, o seno é uma função que, quando você coloca um ângulo maior, né, entre 0 e 90,
ele é uma função crescente, né? Então, entre 0 e 90, o seno é uma função crescente. O cosseno, por outro lado, ele vai começar com raiz de 3. Lembra, a gente falou que o cosseno de 30 vai ser igual ao seno de 60. Por que isso? Porque 30 mais 60 dá 90. Outra coisa que a gente pode reparar é que 45 mais 45 também dá 90. Então, o seno de 45 vai ter que ser igual ao cosseno de 45, porque o 45 mais o 45 dá 90. Então, o cosseno de 45 também vai ser raiz de 2 sobre 2. E, por último, a gente sabe que o seno de 30 é 1 meio. Então, o cosseno de 60 também vai ter que ser 1 meio. De novo, porque eles somam 90 graus. Tá? A tangente é um pouquinho diferente, né? A tangente ela vai ser esse valor aqui dividido por esse. Então, vamos fazer 1 sobre... Por que isso? Porque a gente acabou de ver que a tangente de um ângulo qualquer é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Então, se eu tenho o valor do seno e eu tenho o valor do cosseno, eu consigo encontrar o valor da tangente. No caso, a tangente de 30 vai ser igual ao seno de 30, perdão, vai ser igual ao seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Então, vamos escrever essa relação. Tangente de 30 graus vai ser igual a 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Como é que a gente faz isso? A gente repete a primeira fração e inverte a segunda. Ops, inverte a segunda. Então, aqui é 2 raiz de 3. Então, isso está dando 1, o 2 corta, né? 1 sobre raiz de 3. Ops, raiz de 3. Tá? 1 sobre raiz de 3, a gente geralmente não gosta de deixar raízes no denominador. Então, o que a gente vai fazer para se livrar dessa raiz? Eu vou multiplicar aqui embaixo por raiz de 3. Porque quando eu multiplicar por raiz de 3 vezes raiz de 3 vai me dar 3. Só que eu não posso fazer isso sem alterar o valor, a não ser que eu também multiplique em cima por raiz de 3. Porque quando eu multiplico por raiz de 3 e eu multiplico o denominador por raiz de 3, eu estou multiplicando o número, que é essa fração, por raiz de 3, e depois eu estou dividindo por raiz de 3. Então, eu não estou alterando o valor dele, eu não estou alterando o valor dessa fração daqui. Eu só estou reescrevendo ela de outra forma. Então, quando eu multiplicar aqui no denominador, o denominador vai ficar 3, e o numerador, 1 vezes raiz de 3, vai dar simplesmente raiz de 3. Ok? Agora, se eu pegar raiz de 2 sobre 2 e eu dividir por raiz de 2 sobre 2, isso vai dar 1. Né? Então, a tangente de 45 graus é 1. Se eu pegar raiz de 3 sobre 2 e eu dividir por 1 sobre 2, eu vou multiplicar, né, o raiz de 3 sobre 2 por 2, porque eu estou dividindo por 1 meio, então eu multiplico por 2 sobre 1. Então, isso aqui vai dar raiz de 3. Então, essa tabelinha daqui, que eu acabei de mostrar para vocês, essa tabelinha são os valores que vocês têm que lembrar para esses ângulos. Só que tem um jeito muito fácil de lembrar dessa tabelinha sem ter que decorar nada. Quer dizer, você vai decorar a regrinha de preencher a tabela, mas você não precisa decorar esses valores aqui. Porque eu confesso que decorar todos esses valores seria meio trabalhoso, né? Seria meio chato. Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu mostrar para vocês. Eu apaguei a tangente, mas antes disso eu quero mostrar para vocês. Todo mundo aqui está dividido por 2, estão vendo? Está todo mundo dividido por 2. E aqui segue um padrão muito interessante. Ó. Se eu colocar uma raiz aqui, uma raiz aqui e uma raiz aqui no 1, aqui é raiz de 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 1 sobre 1. Só que raiz de 1 é o próprio 1. Raiz de 1 é 1. Então, eu posso pensar simplesmente que eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever 1, 2, 3, 3, 2, 1. Lembrando, primeiro aqui é o seno, depois o cosseno. Primeiro vem o seno, depois vem o cosseno. Eu vou escrever 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vou colocar a raiz em todo mundo, menos o no zoom, porque no 1 não faz diferença colocar a raiz. Coloco a raiz em todo mundo aqui, e depois eu divido por 2. É só isso. Então, se eu fosse preencher essa tabela, eu ia fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1. Agora eu vou colocar a raiz em todo mundo. Raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui. Perfeito. Agora eu vou dividir todo mundo por 2.
E pronto, a gente completou a primeira parte da tabela. Ó, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, está tudo certinho. E a tangente é só usar a relação de que a tangente vai ser igual a seno sobre o cosseno. Então, eu pego esse valor aqui, divido por esse valor e eu vou encontrar. De novo, eu vou encontrar aqui aquele 1 sobre raiz de 3, que quando a gente racionalizar, que é o processo de tirar essa raiz do denominador e colocar a raiz no numerador, a gente encontra raiz de 3 sobre 3. Então, só para vocês saberem, 1 sobre raiz de 3 é igual a raiz de 3 sobre 3. É a mesma coisa, esses números são iguais. Se você pegar na calculadora e digitar 1 sobre raiz de 3 e você digitar raiz de 3 e dividir por 3, vai dar o mesmo valor. Como é que você pode checar isso? Multiplica cruzado para você ver. Se você multiplicar cruzado, aqui vai ficar 3 vezes 1 e aqui vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3. Né? Então, a gente vai ficar com 3 igual a 3. Então, de fato, esses números são iguais. E por último, né, a gente vai fazer essas razões aqui, essa razão vai dar 1, e essa razão, de novo, vai dar só raiz de 3. E essa é a tabelinha dos números, que são as razões trigonométricas que vocês precisam lembrar. Tá bom? Agora, vamos falar da última informação relevante para vocês. Ah, não é essa daqui. Pausa. Vamos pegar, de novo, um triângulo retângulo. Né? Eu vou desenhar aqui um retângulo. E eu vou pegar uma linha reta que corta essas duas pontas aqui. Pronto. E agora eu tenho dois triângulos retângulos. Não precisa se preocupar com essa parte, essa parte aqui de cima. Então, ignora isso aqui, tá? Ignora isso aqui, mas eu vou pensar nesse triângulo aqui, que é o triângulo ABC. Eu só estou deixando esse retângulo aqui para vocês perceberem que vocês sempre podem formar um retângulo a partir de um triângulo retângulo, e dependendo, isso pode ser útil. Mas, enfim, sobre esse triângulo retângulo aqui, a gente sabe, por exemplo, que a área dele vai ser A vezes B sobre 2, né? Porque eu tenho base vezes altura sobre 2, aqui é 90 graus, porque justamente é um triângulo retângulo, né? Isso aqui seria a área dele. E a gente sabe também a relação de Pitágoras. Mas enfim, eu quero mostrar o que para vocês? Eu quero mostrar que se a gente souber a relação de Pitágoras, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, a gente pode encontrar uma coisa muito interessante, que é o seguinte: eu vou dividir todo mundo dos dois lados por c ao quadrado. Então, se eu dividir aqui por c ao quadrado e aqui por c ao quadrado, o lado direito vai ficar igual a 1, porque c ao quadrado dividido por c ao quadrado é igual a 1. O lado esquerdo, eu posso dividir esse c aqui, ó, tanto no a quanto no b. Né? Eu posso reescrever uma fração que tem uma soma no numerador como sendo uma soma de duas frações. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, 1 mais 2, todo mundo dividido por 3, isso é a mesma coisa que 1 sobre 3 mais 2 sobre 3. Tá? Então, eu vou usar essa propriedade das frações para separar essa soma daqui em a ao quadrado sobre c ao quadrado mais b ao quadrado sobre c ao quadrado. Tá? Então, da relação de Pitágoras, eu cheguei agora nessa relação aqui. Mas se vocês lembrarem das definições de seno e cosseno, vocês vão ver que A sobre C, se eu desenhar um alfa aqui, ó, A sobre C vai ser o seno de alfa. O seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente, B, dividido pela hipotenusa. Então, se eu levar ao quadrado, né, se eu pegar esse seno aqui e elevar ao quadrado, geralmente a gente coloca o quadrado aqui no finalzinho, né? Mas para não confundir, no seno e no cosseno, a gente coloca ele aqui logo depois do nome. Então, a gente coloca seno ao quadrado de alfa, e não seno de alfa ao quadrado. Então, a gente coloca seno ao quadrado de alfa e cosseno ao quadrado de alfa. Tá? Se eu elevar todo mundo aqui ao quadrado, é a mesma coisa que elevar isso aqui tudo ao quadrado, né? Só que elevar uma fração ao quadrado também é a mesma coisa que elevar o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. Então, de novo, eu estou levando o b e o c ao quadrado. Essa é a mesma coisa que levar o b ao quadrado e o c ao quadrado. Então, seno ao quadrado de alfa é a mesma coisa que a ao quadrado dividido por c ao quadrado. Então, eu posso escrever aqui, ó, no lugar dessa razão aqui ao quadrado, eu posso escrever seno ao quadrado. Então, vou falar aqui seno ao quadrado de alfa, mais, no lugar dessa fração aqui, eu vou escrever cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E essa relação aqui é a relação fundamental da trigonometria.
Então, essa relação entre o seno e o cosseno é uma relação muito importante. Ela vem do Teorema de Pitágoras para um triângulo retângulo. E a gente está vendo aqui que se eu pegar o seno de qualquer ângulo que seja, o alfa aqui, a gente não falou quem é ele. A gente não falou se ele é 30, 60, se ele é 52, se ele é 37. A gente não falou nada sobre ele. A única coisa que a gente falou é que ele é um ângulo de um triângulo retângulo. Então, se eu pegar o ângulo de um triângulo retângulo, né, qualquer que seja esse ângulo, e eu elevar o seno dele ao quadrado, e eu somar com o cosseno ao quadrado dele, essa soma sempre vai dar 1. Então, repara, vamos só pegar os ângulos que a gente conhece, né? A gente conhece o ângulo de 30 graus, por exemplo. A gente viu que, para o ângulo de 30 graus, né? Deixa eu apagar aqui embaixo também, que a gente só precisa saber dessa relação que a gente chegou aqui no final agora. Então, para o ângulo de 30 graus, a gente sabe que o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. E a gente viu que o cosseno, perdão, de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos aplicar essa relação aqui para esse seno e para esse cosseno. Seno ao quadrado de 30 graus, se eu pegar esse seno aqui e elevar ao quadrado, isso vai ser igual a 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Tá? Agora, o cosseno ao quadrado. Se eu pegar o cosseno ao quadrado, isso vai ser cosseno ao quadrado de 30 graus, perdão. Cosseno ao quadrado de 30 graus, isso vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, todo mundo elevado ao quadrado, que vai ser a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 2 ao quadrado vai dar 4. Se eu somar seno ao quadrado, que é 1 quarto, com cosseno ao quadrado, que é 3 quartos, isso vai dar 1. Então, seno ao quadrado de 30 graus mais cosseno ao quadrado de 30 graus é a mesma coisa que 1 sobre 4 mais 3 sobre 4, que é igual a 1. Certo? Então, eu estou mostrando para vocês um exemplo, né, de uma aplicação dessa relação que a gente acabou de chegar, que na verdade não é uma aplicação, a gente só está checando se ela está certa mesmo. E para o 30 graus ela deu certo. Vocês podem fazer essa conta com qualquer ângulo que vocês quiserem. Repara, eu não somei 1 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2. Eu não somei o seno com o cosseno. Eu somei o seno ao quadrado com o cosseno ao quadrado. Tá? Tem que elevar ao quadrado individualmente antes de somar. Igual no Pitágoras. Primeiro você eleva o lado ao quadrado, depois você eleva o outro lado ao quadrado e você soma esses dois quadrados. Tá? Mas essa é uma relação importantíssima também para a gente saber. Ok? E com isso, a gente conclui a nossa aula de hoje sobre razões trigonométricas. Um abraço e bons estudos!